Fala, meus amigos, aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Se você gosta do canal, deixa seu likezinho aqui no vídeo. Se você ainda não segue o canal, peço que dê um follow ali e comece a seguir o canal para me ajudar na divulgação de conteúdo e também para se atualizar nas questões de doenças infectocontagiosas. Hoje falaremos sobre a temida gripe aviária, a influenza causada pelo vírus H5N1, a mais grave de todas as gripes. A gripe que tem uma taxa de letalidade tão alta quanto o ebola, em torno de 50% a 60%, mais alta que a taxa da varíola, mais alta que a taxa da febre amarela e da febre de Marburg. É uma das doenças virais com taxa de letalidade mais alta que se conhece, a influenza aviária causada pelo H5N1. E nós estamos tendo diversos casos no mundo de influenza por H5N1, não em humanos, e sim em animais, porque é um vírus que é comum nas aves silvestres. E sempre foi comum a gente ter na Ásia casos isolados em aves silvestres, porém agora essas aves migraram e vieram aqui para a América. E estamos tendo aqui no território nacional diversos casos em animais. Aposto que muitos estão acompanhando noticiários e botos mortos na Amazônia. Confirmado influenza nos botos. Animais marinhos mortos, lobos marinhos, se eu não me engano, mortos no sul do Rio Grande do Sul. Confirmação, influenza aviária. É um vírus que ataca qualquer mamífero e ataca também as aves. E pode atacar outras espécies de animais também. E também causa infecção no ser humano, cursando com uma pneumonia viral de extrema gravidade. Para vocês terem uma noção, a taxa de letalidade do Covid, no auge da pandemia, na época que o Covid estava mais selvagem possível, era 3%. A influenza aviária é 50% a 60%. Isso que não tivemos uma pandemia, um surto que os hospitais ficam em condições de atendimento muito aquém do que eles têm capacidade, né? São com as condições normais, com as UTIs em condições normais, com os recursos extremamente presentes. Então imagina uma pandemia, essa taxa de letalidade provavelmente se aproximaria dos 90%. Então eu pergunto para vocês, devemos temer esse vírus? Será que vai vir uma pandemia? Esse vírus está na lista dos principais agentes que a ONU, o CDC, estão de olhos por ser talvez um grande potencial de causar uma nova pandemia. Porém, do jeito que esse vírus está, ele não consegue causar pandemia porque não existe transmissão dele de ser humano para ser humano. A transmissão é da ave para ser humano ou do outro mamífero infectado para ser humano através de um contato muito próximo com secreções respiratórias, sangue, secreções gastrointestinais e por aí vai. E o homem pode passar para o outro homem se tiver um contato muito próximo também, na hora de entubar um paciente em insuficiência ventilatória, se o paciente acaba vomitando em cima de ti, está infectado com influenza, aí pode ocorrer a transmissão. Ele não tem vacina para esse vírus ainda, né, porque ele não ainda teve interesse da indústria de desenvolver, porque o número de casos em seres humanos até o momento não é um número de casos extremamente relevante, mas a gente está tendo uma circulação desse vírus aqui nos nossos arredores, nas nossas cidades, nos nossos campos, nas nossas praias. E é questão de tempo até desse vírus saltar, evoluir ou se combinar, se conectar com o vírus da influenza humana e começar a passar de pessoa para pessoa. Isso praticamente vai acontecer, é um fato, a gente só não sabe quando. Porém, quando isso acontecer, esse vírus vai manter essa taxa de mortalidade extremamente alta? Os estudos e as expectativas indicam que não, por uma questão básica de seleção natural. Não é importante, não é interessante para o vírus matar o ser humano. Um vírus que mata rapidamente é um vírus extremamente primitivo, como o ebola, como a varíola, como o Covid no início da pandemia, antes de se adaptar ao organismo humano. Um vírus mais moderno, um vírus que está altamente adaptado ao ser humano, é um vírus que não mata rápido ou cursa uma doença extremamente branda, como um resfriado, hepatite C, hepatite B, demora anos e anos para matar, o HIV convive anos e anos com a pessoa sem dar nenhum sintoma. Isso são vírus modernos que estão adaptados ao organismo humano, porque o interesse do vírus não é matar, o interesse do vírus é sobreviver, porque se o vírus mata, ele morre junto.
Esse vírus mata, a espécie não perpetua. E como qualquer princípio básico de seleção natural, o interesse é a perpetuação da espécie. Então, quanto mais tempo o vírus conviver no organismo humano, sem dar sinais, sem causar danos, ou causando os menores danos possíveis, melhor para ele, mais evoluído que ele é. Então, esse vírus, se evoluir, ou se combinar com o vírus da influenza humano, ele vai ter um maior potencial de transmissibilidade, vai transmitir bem mais, e sua taxa de letalidade vai cair. Claro que nem tudo são flores, né? A taxa de letalidade não vai de 50% a 60% para 0,004%. A taxa de letalidade vai cair para uns 20%, 30%. E se isso acontecer, nós teremos, quiçá, a pior pandemia da história. Covid, para vocês terem uma noção, a taxa foi 3%. Isso pode acontecer. Então, temos que estar preparados, temos que começar a ter estudos e mais estudos em cima desse vírus. Informo vocês que estão tendo, não é motivo para pânico. E provavelmente em breve também teremos uma vacina desenvolvida para esse vírus, que causam a mais grave das gripes. E outra coisa, outro ponto positivo também, para informar aqui no vídeo, para não falarem que eu sou apenas o mensageiro da tragédia, o Tamiflu, que é o oseltamivir, tem efetividade contra esse vírus também. Então, em caso de aumento de casos em seres humanos, transmissão de pessoa para pessoa, surtos, epidemias e quiçá uma pandemia no futuro, temos medicamentos que podem combater e diminuir a gravidade dessa doença. Por hoje é só, pessoal. Se estão gostando do conteúdo, deixa o likezinho aqui. Se não me segue ainda, comece a me seguir aqui no canal. Até o próximo vídeo e grande abraço a todos.